Aboroboê. Meu nome é Fadaió, mais uma vez esse vídeo nessa semana, falando sobre questão social, questão família, questão orixá. Primeiro quero agradecer bastante aqueles que estão sendo inscritos no canal. Estamos chegando a quase 1000 inscritos e eu prometi quando chegar a 1000 inscritos eu vou colocar um vídeo que eu tirei do ar e vou colocar no ar de novo, porque esse vídeo é muito polêmico. E estou com problemas no meu site, mas eu estou resolvendo a questão, estou mudando de hospedagem. Então tem muita gente que quer fazer as aulas na escola, quer manter contato comigo por e-mail, para fazer consulta, para fazer boy, etc. Tá no ar, mas estou fazendo uma migração, então eu peço para vocês muita paciência agora nesse momento por causa disso. E queria falar para vocês sobre essa questão familiar, né? Familiares que são intolerantes. O que devemos fazer? A princípio, nós seguimos o princípio da ética, da boa conduta. Estou falando as pessoas que cuidam de outras pessoas, os sacerdotes. A gente não tem um trabalho igual tem um padre ou um pastor. A gente é trabalhado, a gente trabalha e a gente estuda para resolver problemas espirituais. É muito difícil você chegar e resolver problemas psicológicos. Apesar que sacerdotes de Ifá, sacerdotes de Orixá, sacerdotisas, eles precisam realmente aprender a cuidar de pessoas no campo psicológico, psiquiátrico. Mas não é um campo de estudo que a gente tem no nosso currículo. Porém, de acordo com as nossas vivências aqui na Terra, a gente pode sim ajudar alguém. Mas eu, por exemplo, o que eu aprendi até hoje, dentro da cultura iorubá, é que eu não posso ajudar alguém sem que alguém me peça ajuda, né? Ou peça um conselho. Eu só vou dar um conselho a alguém, conselho de Fadaió, não um conselho de oráculo, se a pessoa me pedir ajuda. Se a pessoa não me pedir, por ética, a gente não deve e não pode entrar e falar: você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Então, é isso que eu estou querendo explicar para vocês. É a questão da ética, da boa conduta e da moral. E eu posso dizer para vocês, saindo um pouco do campo Ifá, usar um campo um pouco psicológico. E também tem questões ancestrais, espirituais envolvidas nesse meio. Você tem um familiar que você é de Orixá e você é de Ifá. A maioria das pessoas tem. Que você segue o Orixá, você segue o Ifá, mas você tem um pai, uma mãe ou um avô que não concorda com o que você faz, o que você deve fazer. Ou até mesmo você é do Ifá ou você é do Orixá e você tem uma esposa ou você tem um marido que não aceita a sua religião. O que você deve fazer? Eu normalmente falo o seguinte: buscar o respeito, primeira coisa. O respeito de um casal, a cumplicidade de um casal, a questão de eu resolvi fazer isso, o que você acha, você vai me respeitar, você não vai entrar no meu caminho para acontecer alguma coisa ruim. Vai haver separação no casamento? Ou o pai vai deixar de amar o filho por causa disso? Eu acredito que não. Vamos falar no campo do casal, marido e mulher. Do mesmo modo que a sua mulher é católica ou o seu marido é católico e você é do Orixá e você quer que ele respeite, você precisará ir também acompanhá-lo ou acompanhá-la numa igreja. Você não precisa ser devoto do catolicismo, seguir um pastor evangélico. Você tem que apenas ser cúmplice daquele sistema. Agora, tem pessoas que são mais iluminadas, que têm caminhos sacerdotes, ou já são sacerdotes e têm uma esposa assim. Eu acredito que dentro da cultura iorubá, e eu vi isso lá na Nigéria, a esposa segue o marido ou o marido vai seguir a esposa. Já vi dentro da família Lebuibã, isso acontece. Uma irmã minha é de Ifá, é de Orixá e o marido é muçulmano. Ela casou nos modos do islamismo muçulmano. Só que o marido segue a esposa. O marido vai lá, reza junto com ela.
e a esposa também respeita o credo dos dogmas da sua família. Não vai deixar de desrespeitar isso. Já aqui no Brasil é meio complicado, porque fala, mas você vai adorar o capeta, você vai adorar o diabo, e todo mundo sabe que nós não temos essa visão de ter capeta e diabo. Não precisa nem explicar isso, já é conversado muito sobre isso. Então eu creio que cada um deve acompanhar o destino do outro, principalmente quando é de fato o babalaô tem que deixar bem claro, quando ele for ficar com uma mulher, qual é o caminho dele, o que ele pensa, o que ele quer, para depois a mulher não dizer, eu não sabia disso. Quando existir muitos familiares, vamos falar um pouquinho da questão família. Eu aprendi há tempo atrás que para um casal ter um bom relacionamento, só que um dos integrantes, por exemplo, o marido ou a esposa, não acompanha os parentes do filho, por exemplo, você mulher que está casado com um homem de Ifá, e você conhece os parentes, claro, pai e mãe, e você briga com o pai ou com a mãe, você está brigando com o seu marido também, você está brigando com a ancestralidade dele. O que deve ser feito? Você deve ficar e trazer a paz junto com a família. Se você não quer isso, é porque você não é capaz de ter o seu marido. É essa a visão Yorubá. Ou vice-versa, ou o marido não consegue ter paz e mente com sogra e sogro. Dentro da família, o meu avô não aceita a minha religião. O que devo fazer? Não deve fazer nada. Você deve respeitar o seu avô. Um dos princípios quando a gente faz Itefá, principalmente Itefá, iniciação de Fá, é respeitar o pai e a mãe, respeitar a Yanifá desde pequenininha, o Babalaô desde pequenininho, ou mais velho ou mais jovem. A gente deve respeitar todos. E isso é trazer a paz e trazer o conhecimento dentro da cultura, trazer os versos de Fá dentro da cultura. Então, a melhor coisa que deve se fazer é não atacar, é não tirar a sua raiva dentro de você e aplicar naquele que vai saber, que sabe menos que você. Porque quem está estudando no Ifá, principalmente, está num patamar acima da vida, porque tem que estudar as outras religiões. Primeiro, é uma das situações que a gente deve estudar. Deve saber como é que um muçulmano se veste, por que ele se veste, como é que um católico segue a Bíblia. É importante, sim, eu acredito, que a gente deve estudar a Bíblia para poder saber um dia, se tiver intolerância, responder àquela pessoa que fala da Bíblia, estudar o hindu, estudar tudo, a gente deve estudar tudo. Porque a gente acredita que se for ver os versos de Fá, do Ifá, está tudo englobado nas histórias. Os hindus, os muçulmanos consultarem Ifá, os católicos consultarem Ifá, os evangélicos consultarem Ifá, os árabes consultarem Ifá, então, chinês, japonês, enfim, todo mundo consultou Ifá. Quer dizer, a grande comunidade aqui na Terra consultou Ifá. Então a gente deve saber que a gente não deve ser intolerante, a gente não deve atirar a raiva contra aquele que não nos aceita. A gente deve tentar trazer a paz, o amor, que é isso que a gente estava discutindo antes e que está faltando dentro do meio. Infelizmente, como a gente fala, o nosso meio é todo mundo, cada um por si, Deus por todos, ninguém tem essa união e a gente apenas não concorda com muita situação. Eu não concordo com muitas coisas que são feitas no Brasil e o que os sacerdotes e sacerdotisas falam e fazem, mas mesmo assim eu não posso odiá-los por causa disso. Do mesmo modo que eu não vou odiar aquele que é católico e é fervoroso, pensa diferente, ou aquele evangélico fervoroso, pensa diferente, né? Para você deixar de ser um intolerante e um fervoroso, a primeira coisa que você deveria fazer, eu acho que deveria fazer, é estudar todas as religiões, todos os seus costumes, para você depois querer não tentar falar mal, né, daquilo que você não conhece. Então, eu tenho familiares católicos, eu tenho vizinhos evangélicos, e todo mundo aqui trabalha em harmonia entre si, né? O silêncio deles e a não participação deles já me mostra o respeito. Se a partir do momento que um desses familiares ou um desses amigos vem e fala Jesus é maior,
E aí eles estão encontrando briga, eles estão encontrando discussão. Vai ter que ter muito paladar, muito tato comigo, porque eu vou chegar e vou conversar naturalmente. Eu não vou pedir para ele rezar 10 Ave Maria, 20 Pai Nossos. Eu vou discutir como eu discuto nas minhas palestras e nos meus vídeos aqui. A gente tem que discutir tudo, falar tudo, mas tudo na paz. É isso que eu queria passar para vocês. Axé.